Deus Todo-Poderoso e Pai, nós somos infinitamente gratos pelo Teu amor, pela Tua palavra. Somos muito gratos, Senhor, pela Tua presença. Obrigado porque temos a oportunidade aqui de nos reunirmos e Te adorar, de refletir na Tua palavra, de podermos Te conhecer um pouco mais, de compreender os Teus planos para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que nesse tempo agora o Teu Santo Espírito venha fluir de forma poderosa nas vidas de cada um e venha trazer revelação daquilo que Tu tens agora reservado para este tempo, que possamos complementar o nosso entendimento em como materializar a nossa fé, que a Tua palavra venha entrar em nosso espírito, causando uma explosão de vida, uma explosão de alegria, um renovo que vem do trono do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ler o versículo, ou os versículos, 3 versículos que nós trabalhamos no primeiro encontro. Eu, como fiz no domingo passado, quero aqui dar uma breve recapitulação do que nós vimos, porque essa campanha Materialize a Sua Fé, hoje ela termina, aleluia, pode baixar só um pouquinho lá. Ela vem nesses 3 domingos, em 2 aspectos cada domingo, e hoje nós vamos encerrar com os 2 últimos aspectos, mas para você que de repente não acompanhou um ou outro, eu quero aqui lembrar você. Vamos ver Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver os versículos 1, 3 e 6, para então estarmos alinhados no que vamos aqui estar refletindo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, versículo 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós vimos nas últimas 2 mensagens os primeiros 4 aspectos. Então, os primeiros 2 estão nessa passagem aqui, que é formar a imagem mental certa e confiar cegamente no poder de Deus. Deixa o versículo 1 ali projetado. A fé é a certeza daquilo que nós estamos esperando. Então a gente espera alguma coisa no campo dos pensamentos. E nós fazemos uma imagem mental daquilo que nós estamos esperando. Em tudo na vida, nós fazemos uma imagem mental. A gente pensa, a gente olha com olhos da fé. Então, aquilo que a gente espera está no campo dos nossos pensamentos, e quando nós aprendemos a fazer essa imagem mental de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as promessas de Deus, nós estamos fazendo a imagem mental certa. Isso não tem a ver com os nossos sentimentos, não tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com a confiança que temos na palavra. E é ela então que nos leva a experimentar a vontade de Deus, conhecendo Jesus, seus ensinamentos, que a palavra de Deus são os ensinamentos que Deus nos traz, trouxe através de Jesus, e quanto mais conhecemos a Jesus, entendemos qual é a sua direção, a sua orientação para as nossas vidas, e nas várias situações da nossa vida, nós então começamos a esperar, a crer naquilo que é a vontade de Deus para nós, que a palavra de Deus nos diz. Esse final de semana nós fomos restaurados, renovados na nossa identidade na conferência jovem. O tema foi identidade. Quebramos várias coisas que não faziam parte da nossa identidade do céu, mas foram formadas na nossa identidade humana. E aqui tivemos a oportunidade de eliminar votos secretos, estou lembrando de algumas coisas aqui que foram ministradas, eliminar algumas coisas que não são da nossa identidade, a qual Deus nos dá. E carimbamos aqui em nós a identidade de filhos de Deus. Por que fazemos isso? Porque a palavra é verdadeira, a palavra é fiel, e ela nos aponta o caminho para fazermos
a imagem mental certa e é nessa direção que nós temos que crer. E quanto mais nós vamos crendo e confiando, como diz ali no versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, isto é, foi feito a partir do mundo espiritual. Então todas as coisas que a gente vê, elas são formadas daquilo que a gente não vê, que é do mundo espiritual. E a palavra de Deus é a matéria-prima para as coisas serem criadas. Então, conforme a gente vai aprendendo isso e praticando isso, nós vamos vendo coisas milagrosas acontecendo, porque aprendemos a trazer do céu para a terra várias coisas, vários milagres na nossa vida por meio da palavra, exercendo fé, isto é, materializando a nossa fé. Então, entendendo isso e confiando cegamente na palavra de Deus, pulamos então, ou melhor, adicionamos outros dois aspectos, que aí então é o versículo base para também a palavra de hoje, que está logo em seguida no capítulo 12 de Hebreus, ali nos 3 primeiros versículos. No versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, começa assim, portanto é o quê? É uma conclusão. Vimos tudo que estava no capítulo 11, que fala sobre a fé, fala dos heróis da fé, fala sobre isso que acabamos de dizer, e aí entra-se então a conclusão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E aí paramos aí no domingo passado. Dois aspectos: se livre de tudo que te atrapalha. E o segundo, se livre do pecado. Por quê? Porque tem coisas que atrapalham a materialização da sua fé. Tem coisas que vão influenciando e te prejudicando, fazem com que você não veja os milagres de Deus, fazem com que haja interferências para que as coisas do céu venham para a terra. E vamos aprendendo isso, vamos entendendo algumas coisas que nos atrapalham, que são inconvenientes, e vamos também aprendendo e tendo entendimento da parte de Deus dos nossos pecados, porque tanto essas coisas que atrapalham, que às vezes inicialmente não são pecado, mas elas certamente vão nos levar ao pecado, que pecado é andar no alvo errado, no caminho errado. Então, mesmo que elas não sejam inicialmente pecado, elas são embaraços, atrapalhos, e elas vão nos levar para o caminho errado. E também tem aquelas coisas que são pecados mesmo, são coisas que são quebras de princípio, são ações, pensamentos, palavras, decisões que temos, que elas nos afastam de Deus. E aí a gente não consegue experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas. Então, por isso que a palavra nos ensina, fique atento, livre-se de tudo que te atrapalha, e aí vimos ali algumas coisas que nos atrapalham no domingo passado, né, e também do pecado. E essas duas mensagens estão no nosso canal do YouTube, Igreja Batista em Gaspar. Pegue lá um tempo, escute a palavra, escute novamente. Eu mesmo escuto a palavra e eu sou edificado com a palavra, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre edifica. E olha que eu que ministrei a palavra, eu sou edificado pela palavra ministrada. Por quê? Porque é a palavra de Deus, né? Não é a pessoa, é a palavra. Então, receba isso, vá lá, assista, medite nisso, amém? E vamos então hoje entendendo que precisamos formar a imagem mental certa, que precisamos confiar cegamente na palavra de Deus, que devemos nos livrar do que nos atrapalha, das influências negativas ou inconvenientes, que devemos nos livrar da dúvida e tudo mais, e também do pecado que nos envolve. Agora vamos para os dois pontos e vamos ler novamente Hebreus, o versículo 1 e agora também o versículo 2 e o versículo 3 para nós fecharmos essa campanha hoje. Dizem assim, eu vou repetir o 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Oh, Jesus, olhos fitos em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé.
E agora preste atenção. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3, para fechar o pensamento. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém? Então vamos lá. 2 pontos aqui. O primeiro, correndo com perseverança, que está ali no versículo 1, você pode deixar ali. Correr com perseverança e, gente, isso faz toda a diferença. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai começar a ter uma lente espiritual, você vai começar a enxergar a palavra perseverança, diligência, né, na sua Bíblia ali, muito mais, porque direto Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, e aqui Paulo está falando, correr com perseverança, correr com perseverança, correr é acelerar. Ele poderia falar, ande com perseverança. Não, ele falou, corra com perseverança. Correr é andar em ritmo maior do que a média. Correr é não ser medíocre. Correr fala de não ser igual aos demais. Eu quero dizer uma coisa para você. Filhos de Deus têm a possibilidade, recebem a condição de andarem acima da média, porque são pessoas espirituais que têm acesso ao reino de Deus, ainda que tenha limitações, ainda que tenha seus problemas, e a Bíblia deixa muito claro isso, falando dos problemas, das falhas, dos pecados, de todos os grandes homens de Deus. Você só vai ver Jesus sem pecado, o resto você vai ver tudo cheio de problema, e a Bíblia deixou claro isso. Deus fez questão de apontar para isso, para mostrar para nós que não são as nossas limitações que nos definem, mas sim as promessas de Deus é que nos definem. E essas promessas, elas são concretizadas a partir do momento que nós recebemos essas promessas, que cremos nelas, e então agimos de acordo com elas por meio da fé. E aí, então, podemos experimentar essa fé sendo materializada, as promessas acontecendo, vivenciando a vontade de Deus, como nós oramos tantas vezes, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E a vontade de Deus no céu é tão linda, maravilhosa, e está dispensada para cada um de nós, está dispensada para você. Tem lá no céu, lá uma dispensa pronta para ir sendo liberada em cada área da sua vida, em cada momento, em cada etapa. Deus tem maravilhas para derramar, tem segredos para te contar, tem portas para serem abertas sobre a sua vida. Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida pessoal, no seu caráter, na sua vida familiar, no seu futuro, nos seus sonhos. Ele quer mostrar os sonhos que são perfeitos para você, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ele quer te mostrar o caminho, ele quer que você tenha esses ouvidos espirituais para ouvir, e que nessa noite você creia na vontade de Deus, creia no poder de Deus. Ali no versículo, só lembrando aqui, o versículo 6 do capítulo 11, que nós lemos antes, ele fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus é pai e é paizão mesmo, ele gosta de recompensar seus filhos. Deus é amoroso, é bondoso demais, ele fica felizão quando o filho fica feliz. A gente que é mau, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, queremos dar boas coisas, né? E nem sempre fazemos assim corretamente. Imagina Deus, ele quer o melhor, que a gente nem imagina, é isso que ele quer para a sua vida. Então, se tem algumas coisas não dando certo, fica ligado, vai dar certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Quem lembra dessa música das antigas aí? Eu às vezes canto essa música, quando começa a dar tudo errado aos meus olhos, começa a coisa a ficar atribulada, e aí eu declaro com a fé,
vai dar tudo certo, em nome de Jesus, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Amém? Porque a palavra de Deus nos promete. Então, perseverar é continuar até alcançar. E é essa postura que, em nome de Jesus, hoje, se você diminuiu a velocidade, se você andou se embaraçando com as coisas dessa vida, se você andou sendo atrapalhado, como a gente viu aqui, a gente precisa se livrar das coisas que nos atrapalham. Talvez você andou aí freado pelo pecado. Quero dizer nessa noite para você, é momento agora de você pisar no acelerador em nome de Jesus para viver as promessas de Deus. É momento de você agora pisar fundo no acelerador, cheio de fé, cheio de perseverança, que você continue em direção à fé que está sendo renovada no seu coração nessa noite, para que você possa materializar a sua fé, para que você possa ver as promessas de Deus, aquilo que está ainda no invisível, que venha para o visível, e você possa então ver com seus próprios olhos essas promessas acontecendo. E perseverança é alimentada por 3 fatores em conjunto, e é sobre esses 3 fatores que eu quero falar aqui para fechar esse primeiro aspecto. Preste atenção, perseverança, ela é alimentada por pensar, declarar e agir. Nós temos que juntar essas 3 coisas, essas 3 qualidades, para que a gente possa continuar, porque senão a gente para no meio do caminho. Então estamos aqui falando sobre fé. Faça o seguinte, primeira coisa, pense a palavra. Isso tem a ver com formar a imagem mental correta. Pense a palavra. Eu acabei de dar um exemplo agora. Quando as coisas não estavam bem ou não estão bem, eu dei um exemplo de uma das coisas que eu faço. Eu começo a pensar a palavra. Quando eu estou mal, eu começo a declarar o que a palavra diz, não o que eu estou sentindo. E eu então busco na palavra qual é a verdade, por mais que no momento eu esteja sentindo diferente, porque fé não é sentimento, fé é a capacidade de confiar em Deus e na sua palavra e no seu poder. Então, a gente pensa a palavra e em seguida declara a palavra. Então, primeira coisa sobre pensar a palavra, ative a imagem mental do resultado final. Por exemplo, você está passando uma situação de escassez financeira? Está difícil? Talvez aqui ninguém está, né? Nós vivemos numa cidade muito próspera, região muito próspera. A Europa do Brasil, nós moramos aqui. Essa região é a Europa do Brasil. Posso falar por experiência própria. Nós moramos na Europa do Brasil. Eu recebi visita esses dias aí e o pessoal fala a mesma coisa, né? Todo mundo que vem, cara, vocês moram muito bem, né? Conversando com outras pessoas que viajam também, Brasil e o mundo, falam a mesma coisa. Nós moramos muito bem na Europa do Brasil. Então, eu creio que você não está passando aí muita necessidade. Pode estar passando uma dificuldade. Dificuldade, às vezes, a gente passa, né? Mas necessidade, talvez não. Então, se você está passando uma dificuldade financeira, pense a palavra, porque o seu pai é dono do ouro e da prata. Ele é o teu Senhor. Você é filho do dono do ouro e da prata. Pense a palavra. Pense nisso. Tem milhões na sua conta bancária. Uou! Quem concorda, diga. Tem milhões na sua conta bancária espiritual. Talvez tenha também na sua conta física, né? E que assim seja, em nome de Jesus. O que eu quero dizer para você? Que os valores dessa conta espiritual vão sendo liberadas pelo teu papai na medida que você precisa, ou se tiver um propósito da parte de Deus, ok? Deus tem propósito e Ele vai então liberando na medida que você vai crendo, é claro. Então, lembre-se disso em qualquer circunstância. Ele é teu Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esses valores que o Senhor coloca em minhas mãos? Senhor, esse dia eu falei, né, para Deus assim, estava falando para Ele, pô, Senhor, nós precisamos fazer X e Y e olha, a conta é X e Y, então eu vou esperar aí o Senhor prover aí, né? E pensando a palavra e olhando com olhos humanos, não seria possível, mas olhando com olhos da fé, né? E conversando com o Senhor, sabendo que Ele é o Senhor, Ele pode abrir portas inimagináveis e
E ele faz. Eu já experimentei isso várias vezes. Uma vez, né, numa época de muita necessidade, e aí eu passava necessidade mesmo, bem no comecinho que nós estávamos aqui, chegou um momento e nós pagávamos a nossa conta bem certinho, as contas, a água, luz, aluguel e tal, e chegou no momento, como eu era autônomo e dependia de mensalidade, de escolinha de futebol e tal, chegou um momento que a gente não tinha dinheiro, físico não tinha, na conta não tinha, pelo contrário, a conta estava negativa. E a gente sempre zelou muito pelo nosso testemunho, pagar o aluguel certinho, e estava chegando o dia do aluguel e não tinha dinheiro físico. Eu chamei a minha esposa, falei, amor, vamos orar, porque a conta de luz está atrasada já o terceiro mês, não sei como é que é hoje, né, mas batia o terceiro mês, eles cancelavam, né, e já estava indo para o terceiro, já tinha 2 atrasadas. E eu falei para ela, olha, não temos dinheiro para pagar o aluguel. E eu orei a Deus, falei, Senhor, olha, não quero dar mau testemunho, o dinheiro é o Senhor que dá, e a gente é fiel no dízimo, na oferta, está tudo certo, e agora é com o Senhor mesmo falou na sua palavra, fazer prova de mim, mas nem vou fazer, porque a nossa relação não precisa disso, então eu sei que o Senhor é fiel mesmo, é poderoso. Também se não tiver o dinheiro para pagar na hora, eu vou fazer o quê, né? Vou ter que conversar com a pessoa, mas não gostaria, Senhor, não quero dar mau testemunho, não. Quero pagar em dia, né? Mas oramos, eu e ela oramos, colocamos diante de Deus, e não tinha recurso. Aí chegou uma pessoa, bateu lá na porta de casa, isso aconteceu 2 vezes, não uma, 2. Pessoas diferentes, e não era da igreja. Não, pessoa diferente não, foi a mesma pessoa até, e não era da igreja. E aconteceu uma outra situação também, que caiu o dinheiro na conta do meu irmão ligou para mim, já contei esse testemunho aqui. 3 experiências sobrenaturais assim, que não tinham recurso até o momento, e aí veio o recurso de uma fonte muito improvável. As pessoas não sabiam que a gente estava passando esse problema, eu não contava para ninguém. Não foi pessoa que viu que tinha necessidade e trouxe, não. Veio alguém, que não é o momento para eu contar esse testemunho agora, para não estender o tempo, mas, gente, a gente experimentou dos milagres de Deus. Deus mandou dinheiro, botou uma ideia na cabeça de uma pessoa de um outro lugar para vir lá em casa e falar, olha, não sei porquê. Quando ele falou, não sei porquê, eu pensei aqui, mas eu sei, né? E aí eu decidi assim, a casa do meu cunhado pegou fogo, mas a metade desse dinheiro aqui que eu ganhei, que eu tinha prometido para mim mesmo, eu falei que não ia contar, estou contando. Metade do dinheiro que eu ganhei aqui, eu não sei porquê, eu pensei em você e te dar, não sei se está precisando ou não, e eu por dentro, eu estou sim, mas não falava, né? E aí ele falou, eu quero te dar. E aí quando eu, com toda a educação, todo constrangimento, e meu orgulho meio também se mexendo, tenho que confessar também. E aí quando eu ia falar, tipo, não precisa, o tradicional não precisa, né? Ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, e não diga não. Bem sério. Fiquei quietinho, né? E depois, quando ele saía, ele me deu um dinheiro assim, botou na minha mão, eu guardei no meu bolso todo constrangido. Depois, quando ele saiu lá de casa, E aí, quando fomos ver, tinha dinheiro para pagar o aluguel, tinha dinheiro para pagar a conta de luz, sobrou uma brechinha ainda. Aí entreguei o dízimo daquele dinheiro e tudo mais. Gente, é sobrenatural, Deus age mesmo. Então, eu poderia, de repente, eu fiquei pensando, eu poderia ter apelado, pedido dinheiro emprestado para minha família lá no Rio e tal. Tinha várias alternativas, mas não, eu fiquei firme em Deus. E aí a gente vai tendo experiência, tem que confiar até o final. É confiar até o final e confiar cegamente na palavra de Deus. Amém? Então, persevere, pense a palavra. Primeira coisa, nós pensamos a palavra. Eu lembrei, a palavra de Deus é fiel, já expliquei aqui como é que a gente fez. Pensei a palavra, lembrei do que a palavra diz, citei os versículos, declarei a palavra, e aí então nós agimos de acordo com o que a palavra diz. Juntou essa faísca, essa pólvora e esse oxigênio, tem um boom de fé materializada na sua vida. Isso é perseverança. Falando assim, agora dando esse testemunho, é muito lindo, é muito bonito, né? Mas na hora dá vontade de desistir, é ou não é? Quando o negócio aperta, dá vontade de ir para outras fontes, dá outro jeito. Mas é muito precioso quando a gente persevera no caminho, corre com perseverança, com velocidade, com intensidade para fazer o que a palavra de Deus diz. Renuncie o que tiver de renunciar, faça o que tiver de fazer, mude a sua mentalidade.
para que você possa então adquirir essa nova estrutura de vida, entrar no nível da fé, apontar para o alvo, incline a sua vida para o alvo, para que você possa ter essas experiências maravilhosas de fé. Sei que vários aqui já tiveram várias experiências, mas eu quero dizer uma coisa para você: a vida com Deus é vida de constantes experiências. Ontem eu tive outra. Eu tenho que cuidar aqui para não começar a chorar de novo, porque está difícil de não chorar. E aí Deus fala uma coisa para a gente, pum, aí dá um sonho, fala outra coisa, tum. Aí lembra, pega um dia uma pessoa, lembra outra, tudo apontando para o mesmo lugar. E Deus falando, Deus usa forma X, forma Y, forma Z para te falar. E eu ainda estava assim meio com o pé atrás e tal. E aí ele vai e fala contigo no pessoal. Eu falei, pô, Senhor, vamos lá, vamos conversar, vamos lá, porque tem área X que eu fico meio assim ainda e tal. Estou no processo de restauração. E aí chega e ele pega assim, aí usa outra pessoa para falar na tua cara, na tua frente, assim, 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 assim. Beleza, daqui a pouco ele vai lá e para confirmar, ele faz mais uma coisa e acontece aquele negócio de ontem aqui. Então, Deus é maravilhoso, mas a gente precisa perseverar, pensar a palavra, crer nela, declarar a palavra para que a gente possa, então, ver a fé sendo materializada. E eu creio que as palavras que foram liberadas, porque a palavra de Deus, essas coisas vão acontecer. E eu estou agora num processo de formar a imagem mental certa do que a palavra de Deus me diz, que Ele já falou, já confirmou, e está tudo certo. Vou reto nessa direção, correndo e com perseverança, e eu quero convidar vocês a correr juntos. Amém? Vamos para frente, como família de Deus, correndo com perseverança, vendo a fé sendo materializada. Declare a palavra, Romanos 10, versículos 8 a 11, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de Deus que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois, preste atenção agora no princípio, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Diga, eu recebo. Mas aí eu vou dizer também, você recebe, amém, recebe em nome de Jesus. Mas declare, porque você precisa crer com o coração e declarar com a boca. Porque muitas vezes nós pensamos a palavra, mas na hora de falar a gente declara outra coisa. Aí sabe o que acontece? Quando a gente pensa conforme a palavra, crê e declara o contrário, nós anulamos a fé. Então é como se fosse assim, ó, como se a fé, ou aquele objeto da fé, aquela situação da fé, a partir do momento que a gente pensa, a gente ativa o download da materialização da fé. A coisa começa a descer do céu para a terra, está no processo, está no download, você não está vendo ainda, mas está vindo. E aí você declara. Quando você começa a declarar, mesmo sem sentir, o download aumenta a velocidade. Aí tu começa a ver aquele percentual aumentando. 25%, 26%, 27%. Porque é horrível quando você vê assim, 25%, aí fica 25%, 25%, aí pula 26%, aí demora, não é assim? Ai meu Deus, esse download vai demorar um monte. Ai Jesus, ainda mais quando vai lá o computador reiniciar. E fica lá atualizando, é horrível. Aí você começa a ver aquele download pulando, 26, 27, 28. Sabe como é que isso acontece? Quando você declara. Então lembra de uma coisa, conforme você declara o que a palavra diz, mesmo sentindo o contrário, o download está aumentando a velocidade. Declara a palavra, declara a palavra, declara a palavra, mesmo que não seja visível, mesmo que esteja tudo ao contrário. Declare o que a palavra diz. Amém? A boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 45. O homem tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, que o seu coração esteja cheio da palavra, porque a gente precisa ativar a palavra nessas horas, principalmente nas horas de confronto, nas horas em que a nossa fé está abalada, a nossa emoção está tomando conta, está um mar de mistura de emoções, de pensamentos. É nessa hora que a gente precisa pensar na palavra, mas você não vai pensar na palavra se você não lê a palavra, se você não se alimenta dela. Então, mais uma vez,
como você sempre ouviu, vai sempre ouvir, se alimente da palavra, senão você vai ficar raquítico espiritual, vai ficar desnutrido espiritualmente, e aí nessas horas de guerra, nessas horas em que você precisa usar as armas espirituais, e essa é uma delas, você vai estar desprovido. Então, se você estiver alimentado com a palavra, você vai ter arsenal para usar na hora, aí vai declarar a palavra, exatamente o que a palavra diz, porque aí que é o segredo. Se a gente declara o que a palavra diz, ativa o mundo espiritual, diabo querendo ou não. E o download vai aumentando. Então declare a palavra. Muitos começam muito bem, mas esmorecem pelo caminho. Muitos começam muito bem, mas alguns até se perdem pelo caminho. E isso é muito ruim. Que isso não seja na sua vida. Quem pensa pela fé e declara pela carne, anula o efeito da fé. Mas quem pensa pela fé e declara pela fé, vê a sua fé sendo materializada. Amém? Que assim seja na sua vida. E o terceiro pontinho ali, desse primeiro, você pensa a palavra, você declara a palavra e você age de acordo com a palavra. É mais um ponto, é muito importante você entender isso. Porque se você pensa a palavra, se você declara a palavra, mas você daqui a pouco age diferente, dizendo o contrário, você anula o download espiritual da fé. Você, pessoa lá no teu emprego, estão te perseguindo. E aí você pensa a palavra, você pensa em Jesus, você pensa domínio próprio, você pensa mansidão, você pensa que você não deve reagir, você pensa que você deve agir no espírito, e aí você declara, porque está difícil, porque na tua vontade você está com vontade de reagir, de atacar, até de falar mal da pessoa quando o outro fala também, e aí você declara a palavra, não, fulano é uma bênção, eu vou abençoar, porque Jesus falou para a gente abençoar quem nos amaldiçoa. Aí eu vou, em nome de Jesus, ele está abençoado. E daqui a pouco vem a pessoa passando perto. Aí como é que você vai reagir? Aí a pessoa está passando perto e vem ao teu encontro com cara de mal. Entendeu? Qual vai ser a sua reação? Ou passa perto e o colega do seu lado fala mal da pessoa. Aí você não fala nada, a pessoa do lado fala assim, ó, fulano nojento e tal. Qual vai ser a sua reação, né? Você não falou nada, né? Mas você pensou a palavra, você declarou a palavra para você, aí nessa hora de agir, aí você faz assim, olha, coisinha bem pequenininha. A pessoa falou mal, aí você fez assim, ó. O que você fez? Concordou com o outro. Quebrou a ação da fé, que iria beneficiar você mesmo em ser fortalecido em agir da forma certa com relação à pessoa. E se você perseverasse em agir pela fé, você com certeza iria ver os mistérios de Deus acontecendo. Eu dei um exemplo na semana passada, na mensagem anterior. Algo sobrenatural que aconteceu nesse sentido. Porque Deus, ele age quando a gente não tem mais como agir. O natural é nossa parte, o sobrenatural é parte de Deus. E aí essas duas coisas precisam estar linkadas. Para acontecer o sobrenatural de Deus, precisa ter o natural da nossa parte sendo feito. As duas coisas se juntam e dá a explosão de milagre. Então, pense a palavra, declare a palavra e haja de acordo com a palavra, mesmo que você não tenha vontade, porque é dessa forma que você vai correr com perseverança. E aí você vai continuar avançando, continuando para chegar até o ponto final. Preste atenção num detalhezinho muito importante. Dá para fazer uma mensagem só com esse negócio aqui. Quem sabe uma hora a gente vai ministrar sobre isso e assim o Espírito Santo direcionar. Mas veja só Tiago 2,14, que está falando ali sobre a fé sem obras é morta. Né? Tiago 2,14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Qual é o princípio? Vamos extrair o princípio aqui. A fé, ela precisa ser materializada com atitudes. Ok? Fé gera atitudes. Então, continue, ore e haja até obter uma meta clara e determinada. Tem um segredinho que eu vou falar para você aqui, nessa jornada de perseverança. Preste atenção. Naquela área que você está orando hoje,
naquilo que você está hoje pedindo a Deus que venha uma intervenção, um milagre, naquela área que você precisa exercer fé nesse tempo agora, você provavelmente agora, em nome de Jesus, está fazendo a imagem mental do que a palavra diz, qual é a condição final. E aí, você, para correr com perseverança, naquilo que tem a ver com você, com a sua ação, você tem alguns passos a dar. Você tem algumas atitudes, seja ela de oração, por exemplo, de continuar orando, de ter uma rotina de intercessão sobre o assunto, é o básico. Tem outras atitudes também que você precisa fazer para que aquele alvo seja alcançado. E você também está esperando uma intervenção de Deus, um milagre de Deus de alguma forma. Então, nessa sua parte, nessa jornada, nessa corrida de perseverança, no que tange você a agir, dê um passo de cada vez. Estabeleça um passo a passo até chegar no final. Estabeleça degraus para você ir avançando. E celebre cada degrauzinho mínimo que você sobe. Amém? Cada pequeno avanço, cada pequena vitória, celebre. Celebre. Dê glória a Deus. Declare vitória. Honre a Deus, agradeça. Celebre os pequenos avanços. Eu percebo muitas vezes pessoas que não percebem os pequenos avanços. Percebo muito isso, gente. Começo com pessoas direto, toda hora, quase todos os dias. E eu vejo assim, puxa, a pessoa ainda não alcançou o ponto B. Mas já partiu do ponto A. Ela está lá caminhando para o ponto B. Ela já deu um passinho em direção ao ponto B, mas ela está enxergando que não chegou no ponto B. Ela está enxergando ainda a distância do ponto que ela está até o ponto B. Ela não está enxergando o passo que ela já deu. Até ela fala assim, ó, eu já avancei. Tem gente que fala assim, ó, eu já melhorei. Eu já melhorei, tá, um pouco, mas, vida, celebre aquilo que você já melhorou. Claro, não vai ficar lá vivendo de passado, né? Celebra, é assim, ó. Tem uma conquista, celebre, dê glória a Deus, alimente a sua alma e continue olhando para frente, continue correndo com perseverança. Deu mais um passo, celebre, é mais um tempo que você conseguiu continuar a perseverar, celebre. Foi mais alguma conquista, celebre, honre a Deus, amém? De passo em passo, lembre disso, tá? Lembre disso, ative a sua fé, pensando, declarando e agindo de acordo com a palavra. Haja de acordo com a fé visualizada e declarada, que você, então, vai caminhar com perseverança e vai experimentar os frutos. E para fechar esse primeiro ponto, eu quero lembrar só da viúva pobre, aquela parábola que Jesus ensinou. Olha só, essa parábola fala muito comigo, gente. Está lá em Lucas 18, 7 a 8. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é a conclusão que Jesus faz quando Ele conta a parábola da viúva pobre, quando fala que ela fica lá insistindo lá com o chefão da região, e o chefão da região, ele acaba falando assim, ó, quer saber, a mulher é tão insistente, vai lá, faz o que lá, vai, porque ela é insistente, vem aqui, supre a minha necessidade, supre a minha necessidade, supre a minha necessidade. Jesus deu esse exemplo, então existe um segredo aqui de perseverança, de persistência. Então, mesmo que se as coisas que você tem orado ainda não aconteceram, ou não aconteceram do jeito que você esperava, persevere em nome de Jesus, persista, seja teimoso no bom sentido, seja teimoso no sentido de olhar a palavra e falar, a palavra do Senhor vai se concretizar, não sei como, mas a bênção de Deus vai chegar, diga, a bênção de Deus vai chegar, os céus vêm sobre a minha vida, em nome de Jesus. Encontrará Deus fé na terra? Diga assim, vai encontrar na minha vida, em nome de Jesus. E o segundo ponto,
Primeiro, então, corra com perseverança. Continue. Pense a palavra, declare a palavra e haja de acordo com a palavra visualizada e declarada, para que a fé venha se materializar. E aí, vamos ler então, novamente, o versículo 2. Oh, Jesus! Versículo 2, diz assim ali de Hebreus 12. Olha o segredo da vida. Tendo os olhos fitos em Jesus, focados. Olhos focados em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Eu, quando leio essas palavras, eu dá vontade de ficar só repetindo. E eu repito, tá, em casa, declaro direto. Jesus, e quando eu vou passar para vocês o que acontece aqui dentro. Quando eu declaro Jesus, o autor e consumador da nossa fé, eu me sinto o Popeye comendo espinafre. Eu me sinto fortalecido. É uma coisa que eu não sei explicar, porque eu vejo Jesus, ele gerando fé no meu coração, ele gerando força espiritual, força para prosseguir, força para avançar. Ele é autor e consumador da minha fé e eu creio nele. E ele vai gerando essa fé e eu vou declarando: Jesus é o autor e consumador da minha fé. E essa fé vem do céu para a terra, vem de dentro para fora, porque é do céu para a terra no meu espírito. Porque o meu espírito, ele é a casa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no meu espírito. Então, essa fé brota como uma fonte. E ela vai jorrando água viva, vai jorrando fé. Jesus é o autor e consumador da minha fé. Diga: Jesus é o autor e consumador da minha fé. A fé vem dele, vai ser materializada através dele. Então, o último ponto é foco em Jesus. E a gente tem esse costume de falar, parece muito chovendo molhado, né? Mas não é não. Não é não. Foco em Jesus é mais profundo do que você pode pensar. E vou falar uma coisa para você, estou tentando aprender o que é ter foco em Jesus. Uau, pastor, é? A pessoa fala, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Cadê Jesus? É bonito falar, né? Olhe para Jesus. É, mas aí você que já falou isso, olhe para Jesus. Cadê Jesus? Entendeu? Vamos lá. Olha o complemento que amplia o entendimento, a ideia. A gente tem foco em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deixa o versículo 2 lá. Ponto final. Agora começa o complemento da ideia. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Preste atenção, muito importante. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, se coloque no lugar dele agora. Ele veio ao mundo, ele saiu do céu, entrou num útero, passou um monte de coisa dentro do útero, foi parido, chorou, fez tudo que você fez quando era bebê, eu sei que você está pensando agora, cresceu, ficou adolescente, trocou ideia com os mestres, mostrou sabedoria, mas levaram mais alguns anos. Aí a gente não sabe por quê, só com 30 anos de idade, isso é uma coisa que eu pergunto para ele, eu estou num tete-a-tete desde o começo da minha conversão. Só com 30 anos de idade, Jesus vai lá e entra na pista. E ele, nos papos ali com os discípulos, ele o tempo todo, vários momentos, ele diz para os discípulos o que vai acontecer. Isso é importantíssimo você entender. Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai. Quando ele sai da água ao ser batizado, o que o Pai fala do céu? Eis o meu filho amado, quem me comprazo, de quem me agrado. Eu fico imaginando aquela voz, porque as pessoas escutaram. Eis o meu filho amado, de quem me agrado. E aquilo, eu fico imaginando assim, não sei se você, mas eu fico imaginando tudo, meu Jesus, Deus, todo mundo apavorado, Jesus lá, paizão. Que coisa linda, você já parou para pensar nisso?
E Jesus estava olhando lá a cruz, ele sabia que ia morrer, sabia o que ia sofrer, estava no Getsemane lá, já tinha avisado para os discípulos, vou passar pela cruz, vou morrer, vou ser humilhado, desprezado, vou ser escorraçado, só que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Vai acontecer tudo isso parece que é mal, mas tem um final. Existe um resultado final, preste atenção. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, e aí você vê no final dessa frase escrito o quê? No final, se assentou à direita. Se assentou à direita do trono de Deus. Ele estava olhando para o final, quando ele estava na cruz, ia para o último suspiro, o que ele falou? Está consumado, obra concluída, fechamos caixa, vamos para a glória, vai se abrir os céus sobre todo mundo, o véu se rasgou, o templo se partiu, abriu acesso para todo mundo, todos têm acesso ao Pai, todos têm acesso ao sobrenatural, obra concluída, e é para todo mundo ir para lá. E ele falou para os discípulos, João 14, preparei morada para você, tem uma casa linda, espiritual, maravilhosa te esperando, e é para lá que a gente vai, é para lá que eu vou, vai chegar o tempo, e é para lá que a gente olha, estamos de passagem, aleluia, vamos olhar para lá, estamos indo nessa direção, é nessa direção, tem uma passagem aqui, aí Jesus falou, vai acontecer, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, existe uma caminhada, e a gente continua olhando para o final, eis aí o segredo, que aqui a palavra está falando justamente isso, volta no 1, por favor, olha só, olha os segredinhos, detalhezinhos, final ali, ele fala, livremo-nos, portanto, também nós, uma vez que estamos, né? Olha só, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, aí o 2 de novo, desculpa, tendo os olhos fitos, focados em Jesus. Como é isso? Autor e consumador da nossa fé, ponto. Agora vai explicar. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele estava olhando para o final. E aí a gente vai para o final da frase. Sentou à direita do trono de Deus. Ele já olhava isso. Alegria, ele já sentia antes disso tudo acontecer. Por quê? Porque a imagem mental já está feita. É para lá que eu vão acontecer várias coisas. Vai ter desânimo, vai ter humilhação, vamos ter derrota, vamos ter muitas coisas. Só que o maior que está em nós, que está no mundo. E tem algumas coisas que eu vou declarar da palavra aqui, a gente vai declarar isso aqui em nome de Jesus, para a gente continuar olhando para o final. Olhando para onde a gente vai. Porque isso é o foco em Jesus. Jesus deu o exemplo. Ele mostrou, olha, cheio de alegria, vou passar pela cruz. Só que o meu foco é ressurreição, é vida. Então a cruz é passagem. Vamos para o Velho Testamento. Deserto é passagem. Vai para o deserto para você ir em direção à terra prometida. Estou me lembrando da mensagem da palavra de ontem. Cheiro de terra molhada. Foi profetizado ontem que aqui tem cheiro de terra molhada. Amém? Se recebe, diga eu recebo. Então declare, aqui é terra molhada. Aqui tem cheiro de terra molhada. Amém. Vai brotar muito em nome de Jesus. Amém? Foque em Jesus. Você vai alcançar aquilo que você já consegue enxergar com os olhos da fé. Jesus já enxergava. Faça como ele. Pela alegria que for a proposta que você acabou de declarar aqui agora. Você sabe para onde você vai. Você tem Jesus, sabe para onde você vai. Então, tem muitos mistérios de Deus para acontecer. Tenha certeza do resultado final. Qual é o resultado final que você enxerga? Porque é esse resultado final que nos faz ser alimentados na perseverança. É esse resultado final que nos faz continuar. Tem objetivos que a gente demora a alcançar.
E às vezes até acontecem coisas que nos atrapalham e parece que não vai dar certo. A gente tem alguns planos e parece que tudo vai por água abaixo. Continue, persevere, porque se você está em Deus, olha, vai até que Deus permitiu acontecer aquele negócio ali, porque Ele quer te ensinar alguma coisa, ou você estava num caminho que, para você chegar no objetivo final, tem que passar por essa curva aí, por essas ondulações aí, para você poder chegar lá, porque você está sendo treinado. Então tem várias situações que podem ser, tem algumas variáveis, mas o final da conta é o seguinte: Deus é contigo, visualize o resultado final, faça a imagem final correta, conforme a palavra, confie cegamente na palavra de Deus, continue se livrando de tudo que te atrapalha, porque também pode ser brecha que você está dando, também pode ser você se deixando influenciar por alguma coisa que atrapalha, é isso que está te atrapalhando, e você às vezes nem está enxergando. Pode ser também o pecado, então se livre do pecado. E é por meio de Jesus, você confessando o teu pecado, entregando seu coração para Ele, e aí Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e te purificar de toda injustiça. Nós vamos orar aqui em seguida para que isso aconteça na sua vida, se é esse o desejo do seu coração. Para que isso seja eliminado do mundo espiritual, para que agora seja ativado o download espiritual da fé de forma mais rápida na sua vida, em nome de Jesus. E agora, entendendo os últimos 2 pontos, correndo com perseverança, focando em Jesus, olhando o resultado final. O que é focar em Jesus? Como Ele nos ensinou, pela alegria que fora proposta, suportou tudo isso, venceu a morte, está sentado à direita do trono do Pai, e aí ao final da sua jornada você vai poder dizer, como Paulo disse: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. E aí nós vamos então trazer algumas palavras para nós fazermos como o mestre. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai conseguir enxergar Ele nas suas ações, em cada situação, e isso vai proteger você. Então, durante a caminhada, mantenha sua mente em algumas coisas. Primeiro, toda tribulação, se você está em Jesus, se você quiser fazer isso hoje, faça agora, no final nós vamos orar. Vamos passar uma régua no passado, vamos recomeçar numa outra jornada de fé. Se você está em Jesus, toda tribulação, grave isso, toda tribulação, ela é uma alavanca de crescimento para você. Grave isso. Se você está fazendo como a palavra nos ensinou nesses 3 domingos, se você está fazendo a imagem mental correta, se você está confiando cegamente na palavra, se você está se livrando de tudo que te atrapalha, do pecado que te envolve, se você está procurando correr com perseverança, pensando a palavra, declarando a palavra e agindo de acordo com a palavra, pode ter certeza, focado em Jesus, toda e qualquer tribulação vai dar tudo certo. Pode ter certeza. E vai ser uma alavanca de crescimento para você. Crescimento espiritual, crescimento emocional, maturidade, crescimento até, quem sabe, financeiro, vai abrir portas para você. Romanos 5, 3-5. Declare essa palavra. Não só isso, mas também nos gloriamos nas... Então diga assim: a partir de hoje, eu vou glorificar nas tribulações. Lute contra a sua alma agora. Porque talvez você está declarando como um papagaio, mas como é que está mexendo aí dentro? Eu estou falando porque o pastor está falando. Gloriar na tribulação, não sou maluco. O que, Senhor? O que é isso aí? Sabe por quê? Porque você está olhando além da cruz. Você está olhando sentado à direita de Deus. Você está olhando as pessoas sendo salvas. Você está vendo a humanidade sendo salva, como Jesus fez. Você está olhando o final da história. Você está olhando além do deserto. Você está olhando além da cruz. Pela alegria que está já sendo proposta para você. Aí você encara então, toda essa tribulação é motivo de dar glória a Deus. Por quê? Porque tudo isso vai lapidar você e vai fazer você mais forte. Em nome de Jesus.
Então, gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Diga, em nome de Jesus, serei mais perseverante. A perseverança é um caráter aprovado. Diga, o meu caráter será cada vez melhor. E o caráter aprovado é esperança. Diga, em nome de Jesus, que a esperança venha transbordar em mim. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Se você anda focado em Jesus, pense a palavra, declare a palavra, haja de acordo com a palavra. Me lembro, quando a Yasmin era pequena, bem pequenininha, a gente não tinha carro, e a gente pegava a chave de casa. Aliás, a chave da casa estava lá na porta. Eu falava, filha, vai lá pegar a chave do carro. A primeira vez ela não entendeu. Aí eu falei, chave do carro em nome de Jesus. Foi só uma vez. Sempre depois eu falava, filha, pega a chave do carro. Ela ia lá na chave de casa, pegava a chave. Toma, pai, a chave do carro. A gente não tinha carro. Com olhos da fé. Sabe o que aconteceu? Um milagre, que eu não tinha condição de comprar o carro. E aí, Deus deu um carro para nós. Numa condição sobrenatural lá. Foi sobrenatural porque Deus falou com alguém que tinha que me vender, né? Quando a pessoa falou que tem que me vender, cara, eu tenho que te vender o carro, e Deus falou comigo, e vou vender parcelado e tal. E eu vi Deus naquilo, mas pensei, falei para Deus, Senhor, se for o Senhor, beleza, mas nem essa parcela michuruca que Ele está falando, para eu pagar, eu não tenho condição de pagar. Então, só se o Senhor der uma confirmação. Aí Deus me deu confirmação. Compra o carro, filho. Sou eu que estou dando. Aí acertei com ele. Falei, pela fé, vamos lá. Mas eu sabendo que eu ia pagar de qualquer jeito, né? Dá um jeito, né? Mas Deus tinha que prover o recurso. E Deus deu. Abriu um monte de porta. Aí abriu uma porta atrás da outra. Poxa, financeira, paguei tranquilo o carro. Né? Só que na época, no começo, eu não tinha condição. Não era visível. Mas era Deus fazendo. Então as portas se abrem. Deus promove. Deus abre as portas para você. Se você anda com Jesus, preste atenção. Se você está ali firme, todas as derrotas, elas não são definitivas na sua vida. Talvez algumas derrotas ainda ecoam no seu ouvido. Isso é uma praga. Porque vem os fantasmas de vez em quando assim falando, né? Vem umas coisas na nossa alma ainda do passado gritando às vezes. Mas na vida de quem anda com Jesus, essas feridas de derrota, elas vão se transformar em bênçãos. Serão testemunhos que você vai dar para edificar a vida de várias pessoas. Eu sou um. Passei várias derrotas. Comecei tudo errado. Tive filho adolescente, pai solteiro, vida toda errada. Aí depois que Jesus entrou, tudo isso se transformou em bênção. Porque aí a experiência que a gente ganhou ajudou para ajudar várias famílias, vários pais, vários casais, passando as tribulações que a gente passou. Se não fosse Jesus, a gente estava lascado, nem estava mais junto. Ia ser uma desgraça. Mas Jesus entrou na história, é dono da história, transformou tudo em nome de Jesus. Então, até mesmo as derrotas serão cicatrizes de vitória na sua vida. Você vai olhar para essa cicatriz e vai falar, Jesus é comigo e Ele transformou a minha história, em nome de Jesus, amém? Andando com Jesus, as crises que você passa, tem problema passar crise não, tá? A gente passa crise. A Bíblia deixa claro que os grandes homens de Deus passaram várias crises, e tem algumas até que a gente olha e fala, puxa, essa aí, complicada, hein? Essa nem eu passei, tu olha, tu fala assim, né? Mas tu passa outras. As crises são podas para o teu fortalecimento e para você dar muito fruto, em nome de Jesus. João 15, de 1 a 4 diz assim, Jesus falando, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda.
Diga, em nome de Jesus, eu vou dar muito fruto. Diga pela fé, Senhor Jesus, eu recebo a tua poda. Pode me podar e eu vou crescer. Quando você falou pode me podar, você olhou para o final? Já vai exercitando aí, irmão. Olha para o final, não olha para a dor da poda. Esse é o segredo. Não olha para a dor da cruz. Saiba que você passa pela poda. Não olhe para o esforço. Não dê foco no esforço, na renúncia, da dor. Não, dê foco no resultado final. Porque aí você passa pela dor, por tudo bem. E tudo isso vai servir para o teu fortalecimento. E o final da história é glória a Deus. Amém? Não vou nem ler o resto. Algumas pessoas se desviam por causa das decepções. Jesus passou pelas humilhações. E a palavra aqui está nos ensinando isso. Pela alegria que foi proposta, ele venceu a humilhação. Ele venceu a cruz, desprezo. Nós vamos nos decepcionar com as pessoas. Eu tenho decepção com pessoas. Eu acho que todo mês eu tenho decepção com pessoas. Todo mês eu tenho. Talvez toda semana eu tenho. Ainda bem que eu aprendi. Por quê? Sabe qual é um dos problemas que eu vejo? A gente cria expectativas. São as nossas expectativas que nos frustram. O problema não está nas pessoas nos decepcionarem, porque isso vai acontecer, a gente sabe disso. E a gente fica mais doído quando são pessoas que a gente ama, não é verdade? Essas são as piores decepções. Quando a gente é ofendido por quem a gente ama, ou pessoas que a gente considera, sei lá. Pessoas que a gente espera um reconhecimento, seja na família ou no trabalho. Essas são as dores que machucam e são situações como essas que cansam e desanimam, não é verdade? Isso não cansa emocionalmente? E às vezes até fisicamente dá vontade de dormir. Não sei se você já passou por isso, eu já. Vontade nem de acordar. Ou então vontade do dia acabar logo. Passa logo. Chega. Eu não posso nem dizer chega sexta-feira, porque final de semana a coisa aumenta para mim. No meu caso é chega segunda-feira, né? Para eu dar uma desligada, dar um off e poder dar uma descansada na mente. O meu é chega segunda-feira. Mas cuide com as expectativas que você faz com relação às pessoas. E quando as tuas expectativas elas forem decepcionantes, forem frustradas, pense em Jesus. Lembra dele quando Pedro falou para ele, vou contigo até a morte. Aí ele fala para Pedro, Pedrão, tu vai me negar 3 vezes, campeão. Eu não. Vai me negar, cara. O galo vai cantar 3 vezes. Eu fico imaginando o Getsemane. Você não pode orar nem um pouquinho comigo aí? Estão tudo dormindo, seus ursos. Aí lá, vem orar comigo, estou suando sangue, cara. Aí vê lá os caras. Aí ensinou tanto, 3 anos ensinando. Pensa, olha só. Aí chega lá um soldado, já tinha avisado, vão me prender, vão me crucificar. Já tinha falado, eles não tinham entendido. Achava que não é bem assim. Aí chega os soldados para prender, aí vem o Pedro. Aí eu fico imaginando Jesus ensinando, meu Deus do céu. Um monte das bem-aventuranças. Perdoa. Mateus 18. Eu fico imaginando lá todos os ensinamentos de Jesus. Aí ele vê no Pedro pegando espada, vai no mal que corta a orelha do cara. Como diz o Cláudio Duarte, o sem orelha. Aí Jesus vai lá no sem orelha e cola a orelha do homem. Vocês não acham que eu com a legião de onde podia parar isso aqui tudo, rapaz? Eu fico imaginando a decepção de Jesus uma atrás da outra. E a palavra de Deus está nos ensinando hoje o seguinte: foque em Jesus. Você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. Essas coisas vão acontecer. Mas veja o resultado final. Não deixe com que essas coisas atrapalhem o seu caminho. Tem gente, assim, de 10 pessoas que eu converso, presta atenção. 10 pessoas que eu converso, que saíram de uma igreja, elas se decepcionam com alguém. De 10 pessoas, 9 se decepcionaram com alguém. E aí, é assim,
pessoa falou uma coisa, ou fez uma coisa, ou... Aí eu fico pensando, tá, mas e as outras 397 coisas boas que aconteceram naquele lugar, que as pessoas fizeram, e até aquela pessoa ajudou e foi instrumento de Deus e tal, aquilo tudo perde a validade. E aquela uma coisa, até às vezes é uma coisa grave mesmo, às vezes a pessoa decepcionou, feriu mesmo, foi coisa que a pessoa estava errada mesmo. E aí? Aí a pessoa sai de um contexto e às vezes perde a bênção de Deus, e se perde por causa da decepção. Não está fazendo como Jesus fez. Então fique atento, não perca a bênção, não saia da bênção por causa de decepção, porque você vai ser decepcionado. As pessoas vão falar coisas que você, uma hora, não vai gostar. As pessoas são falhas. Essa é a certeza que a gente tem. Todos nós somos pecadores. Aí sabe o que você faz? Olha para você. Eu sou o maior pecador do mundo. Então, se Jesus me perdoou, que sou o maior pecador do mundo, quem sou eu para não perdoar o próximo? Quem sou eu? Perdoado, está tudo certo, Jesus me perdoou. Amém, irmãos? Assim, aí a gente vai ficar cada vez mais forte. Mas e aquela dor da decepção? E aquilo que a pessoa falou? E aquela ferida? Aí você crê naquilo que você acabou de ouvir antes na palavra. Todas as tribulações vão gerar perseverança, paciência. Eu fui muito ferido, gente. Os últimos 4 anos para mim, olha, eu sei que esse negócio aqui, né? Mas vou falar uma coisa para vocês. Estou bem mais forte, em nome de Jesus. Glórias a Jesus, por causa dele. Por fazer isso que a palavra está dizendo, por olhar para Jesus. Quando eu lembro dele, o que ele suportou, o que eu tenho suportado, não dá nem para falar, não dá nem para comparar. Então, olhando para ele, e aí vem a presença dele, aí a gente é fortalecido em fé, aí os milagres começam a acontecer. Aí acontecem coisas como aconteceram ontem, e essas coisas que eu já acabei de falar, sobre esses sinais de Deus que vêm na sua vida, na nossa vida, quando a gente está trazendo a fé do céu para a terra. Amém? É assim que você vai fazer em nome de Jesus. O remédio para as ofensas é o perdão verdadeiro, que o pessoal da música pode vir, que a compaixão, a maturidade emocional, espiritual, sejam os guias do teu coração. Em nome de Jesus. Lucas 23, 34, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. No momento que Jesus estava sendo escorraçado, ele falou assim, e eu quero dizer para vocês que eu declaro isso várias vezes. Eu uso aqui, fazendo o que eu estou pregando aqui nessa noite. Pensando a palavra, declarando a palavra e agindo com a palavra. Eu declaro isso aqui, como Jesus fez, como Estevão fez. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo ou o que estão falando. Perdoa mesmo. Mas não é aquele perdoa, Senhor. Perdoa que não sabe o que estão fazendo. Não é isso não. É olhando para o coração das pessoas e falando, Pai, meu Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que não é contra mim, é contra ti. Perdoa, Senhor. Perdoa que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Perdoa mesmo. E é um pedido de perdão genuíno, verdadeiro. Que não vem da minha alma. Porque se eu for olhar na minha alma, estou falando contra mim. Perdoa, mas dá uma moidinha antes. Não é assim? Na nossa carne? Perdoa ele, mas faz eles sofrerem um pouquinho. Essa é a tua carne, é a minha carne. Mas o coração de Jesus não é assim, porque ele quer o bem para todo mundo. E quando a gente declara isso para a vida das pessoas e quer ver isso de verdade, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. A forma como nós perdoarmos, nós somos perdoados. Aí o céu se abre sobre a nossa vida. Vou pedir para você ficar de pé. Não seja ludibriado pelas suas expectativas. Não seja ludibriado pelo que te prejudica. Muitas vezes, são as suas expectativas que te prejudicam, não são as pessoas, porque as pessoas são falhas. É dessa forma, fazendo como Jesus, que você não vai se cansar e nem se desanimar. Feche seus olhos um pouquinho, que todo ressentimento seja curado, que o perdão seja liberado, que a alegria seja renovada, que
que a fé seja fortalecida, em nome de Jesus. Olhe para o resultado final, olhe para o resultado final, faça a imagem final correta, creia cegamente na palavra de Deus, porque ela é a verdade, fiel sempre. Livre-se de tudo que atrapalha, as influências negativas, as influências inconvenientes, as forças espirituais do mal. Repreenda em nome de Jesus, repreenda a dúvida em nome de Jesus. Livre-se do pecado que te envolve, corra com perseverança em pensamento, em palavras, em atitudes. Tenha foco total em Jesus para não se cansar nem desanimar. Coloque isso em prática. É dessa forma que você vai experimentar a sua fé sendo concretizada e verá com seus próprios olhos os milagres que só Deus pode fazer. Repita assim comigo: em nome de Jesus, a partir de hoje, eu tomo uma nova postura de fé. O meu coração eu entrego a Jesus, autor e consumador da minha fé. Que em nome de Jesus, essa fé seja materializada. Eu decido fazer a imagem mental certa, conforme a palavra. Eu decido crer cegamente na palavra do Senhor. Eu decido me livrar de tudo que atrapalha, de todo pecado que me envolve. Eu decido correr com perseverança em pensamento, em declaração, em ação. Eu decido ter foco total em Jesus para não me cansar e nem me desanimar. Que assim seja, em nome de Jesus.